E vamos para o capítulo 12 do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles M. Sheldon. O capítulo 12, ele começa com 2 versículos. O primeiro é Mateus, capítulo 10, versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou. Abre aspas. Não seria melhor levar um policial junto? Fecha aspas. Perguntou uma das meninas com uma risada nervosa. Abre aspas. Realmente, não é muito seguro lá, você sabe. Fecha aspas. Não tem perigo nenhum, disse Virginia brevemente. Abre aspas. É verdade que o seu irmão Rory se converteu? Fecha aspas. Perguntou aquela que havia falado primeiro, olhando para Virginia com curiosidade. Ela achou muito interessante durante o trajeto até o retângulo perceber o quanto suas 3 amigas a observavam com muita atenção, como se ela fosse peculiar. Abre aspas. Sim, ele realmente se converteu. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Ouvi dizer que ele está indo até os clubes conversando com seus velhos amigos, tentando pregar para eles. Não é engraçado? Fecha aspas, disse a garota com uma sombrinha de seda vermelha. Virginia não respondeu, e as outras garotas começaram a ficar sérias quando a carruagem entrou em uma rua que levava ao retângulo. À medida que se aproximavam do distrito, elas ficavam cada vez mais nervosas. As imagens, cheiros e sons que já haviam se tornado familiares para Virginia atingiram os sentidos das refinadas e delicadas moças da sociedade como algo horrível. À medida que passavam pelo distrito, o retângulo todo parecia olhar para aquela bela carruagem com jovens elegantemente vestidas, com uma cara encardida encharcada de cerveja. Abre aspas. Passear na favela, fecha aspas. Nunca foi moda para a sociedade de Raymond e talvez fosse a primeira vez que esses 2 opostos da sociedade se uniram dessa forma. As meninas perceberam que, em vez de elas observarem o retângulo, elas é que estavam se tornando objetos de curiosidade. Elas estavam assustadas e enojadas. Abre aspas. Vamos voltar, eu já vi o suficiente, fecha aspas, disse a moça que estava sentada ao lado de Virginia. Elas estavam, naquele momento, bem em frente a um famoso bar e casa de jogos. A rua era estreita e a calçada estava lotada. De repente, uma jovem cambaleou para fora da porta do bar. Ela estava cantando em meio a um soluço bêbado, que indicava que ela tinha ao menos uma consciência parcial de sua condição terrível. Abre aspas. Tal qual estou me aceitarás. Fecha aspas. E quando a carruagem passou, ela olhou de canto, erguendo um rosto para que Virginia o visse bem de perto. Era o rosto da menina que se ajoelhara, soluçando, naquela noite, com Virginia ao lado, orando por ela. Abre aspas. Pare! Fecha aspas, gritou Virginia, fazendo sinal ao cocheiro que estava olhando em volta. A carruagem parou, ela pulou para fora, foi até a garota e a pegou pelo braço. Abre aspas. Lauren, fecha aspas, ela disse, e isso foi tudo. A garota olhou para o rosto dela e o seu olhar se transformou em um olhar de absoluto espanto. As moças da carruagem ficaram atônitas e caladas. O dono do bar havia chegado até a porta do bar e estava parado olhando com as mãos na cintura, e o retângulo de suas janelas, seus degraus do bar, suas calçadas imundas, sarjetas e ruas, parou com um espanto impossível de esconder enquanto olhava para as 2 moças. Sobre a cena, o sol quente da primavera derramava sua luz suave. Um leve sopro de música do coreto no parque pairava no retângulo. A apresentação musical havia começado, e a moda e a riqueza de Raymond estava se exibindo na cidade, na avenida. Quando Virginia saiu da carruagem e foi até Lauren, não tinha ideia definida do que faria ou qual seria o resultado de sua ação. Ela simplesmente viu alguém que experimentou a alegria de uma vida melhor, voltando para o seu antigo inferno de vergonha e morte. E antes de tocar no braço da garota bêbada, ela fez apenas uma pergunta: o que Jesus faria? Essa pergunta estava se tornando para ela, assim como para muitas outras pessoas, um hábito de vida. Ela olhou ao redor enquanto estava ali ao lado de Lauren e a cena toda era cruelmente vívida para ela. Ela pensou primeiro nas moças da carruagem. Abre aspas. Podem ir.
Não esperem por mim. Eu vou levar minha amiga até a casa dela. Fecha aspas, disse ela tranquilamente. A moça com a sombrinha vermelha pareceu quase engasgar ao ouvir a palavra amiga, quando Virginia falou. Mas ela não disse nada. As outras moças pareciam ter perdido a voz. Abre aspas. Podem seguir, eu não posso voltar com vocês. Fecha aspas, disse Virginia. O cocheiro colocou a carroça em movimento lentamente. Abre aspas. Nós não podemos, ou melhor, você quer nossa ajuda? Você não poderia... Fecha aspas. Abre aspas. Não, não, fecha aspas, exclamou Virginia. Vocês não podem me ajudar em nada aqui. A carruagem seguiu em frente e Virginia ficou sozinha com sua incumbência. Ela olhou para cima e ao redor. Muitos rostos na multidão foram solidários. Nem todos eram cruéis ou brutos. O Espírito Santo sensibilizou boa parte do retângulo. Abre aspas. Onde ela mora? Fecha aspas, perguntou Virginia. Ninguém respondeu. Ocorreu a Virginia depois, quando ela teve tempo de pensar sobre isso, que o retângulo mostrava uma delicadeza em seu triste silêncio, típico da área nobre da cidade. Pela primeira vez passou pela sua cabeça que aquele ser imortal lançado como lixo na praia, daquele inferno chamado bar, não tinha um lugar que pudesse chamar de lar. A garota, de repente, puxou o braço para se soltar de Virginia. Ao fazer isso, ela quase fez Virginia cair no chão. Abre aspas. Você não deve tocar em mim. Me deixe ir para o inferno. Meu lugar é lá. O diabo está esperando por mim. Olha ali. Fecha aspas. Ela exclamou com voz rouca. Ela se virou e apontou o dedo trêmulo para o dono do bar. A multidão riu. Virginia aproximou-se dela e pôs o braço em volta da garota. Lauren, ela disse com firmeza. Abre aspas. Venha comigo. O seu lugar não é no inferno. Você pertence a Jesus. E ele vai salvar você. Venha. Fecha aspas. A garota, de repente, desabou em lágrimas. Ela estava parcialmente sóbria, pelo susto de encontrar Virginia. Virginia olhou ao redor novamente. Abre aspas. Onde o Sr. Gray mora? Fecha aspas. Perguntou. Ela sabia que o evangelista morava em algum lugar próximo à tenda. Diversas pessoas lhe indicaram a direção. Abre aspas. Venha, Lauren. Quero que você venha comigo até a casa do Sr. Gray. Fecha aspas. Disse ela, ainda segurando a garota trêmula e cambaleante, que gemia e soluçava e agora se agarrava a ela com a mesma força que havia repelido antes. Então as duas seguiram pelo retângulo em direção à casa do evangelista. A cena parecia impressionar o retângulo. Ninguém levava um bêbado a sério. Mas aquilo era diferente. O fato de que uma das garotas mais ricas e mais bem vestidas de toda a cidade, Raymond, estava cuidando de uma das figuras mais conhecidas do retângulo, que cambaleava bêbada. Era um fato surpreendente o bastante para dar uma certa dignidade e importância à própria Lauren. O fato de Lauren tropeçar na sarjeta completamente bêbada sempre fazia o retângulo rir e zombar. Mas Lauren, cambaleando junto com uma jovem de alta sociedade que a apoiava, era outra coisa. O retângulo via a cena com sobriedade e perplexa admiração. Quando finalmente chegaram à casa do Sr. Gray, a mulher que atendeu à porta disse a Virginia que nem o Sr. e nem a Sra. Gray estavam em casa e só voltariam às 6 da tarde. Virginia não havia planejado nada além de um possível apelo ao Sr. e à Sra. Gray, fosse para tomar conta de Lauren por um tempo ou para encontrar algum lugar seguro em que ela pudesse ficar até que estivesse sóbria. Ela ficou parada na porta depois do que a mulher falou, realmente sem saber o que fazer. Lauren, ainda entorpecida, caiu sentada nos degraus e enterrou o rosto nos braços. Virginia olhou para aquela pobre figura com uma sensação de que temia que se transformasse em repulsa. Finalmente, um pensamento tomou conta de sua mente e ela não pôde o evitar. O que a impediria de levar Lauren para casa consigo? Por que essa pobre criatura sem teto e miserável, exalando cheiro de álcool, não deveria ser cuidada na própria casa de Virginia, em vez de ser entregue a estranhos em algum hospital ou casa de caridade? Virginia realmente sabia muito pouco sobre esses lugares de refúgio. Na verdade, havia 2 ou 3 dessas instituições em Raymond, mas era pouco provável que qualquer delas tivesse aceitado uma pessoa na condição em que Lauren estava. Mas não era isso que preocupava Virginia naquele momento. O que Jesus faria com Lauren? Era essa a questão que Virginia enfrentava. E ela finalmente respondeu, tocando a garota novamente. Abre aspas. Lauren, venha.
Você vai para casa comigo. Vamos pegar a condução ali na esquina. Fecha aspas. Lauren cambaleou sobre os próprios pés e, para surpresa de Virginia, não causou problema. Ela esperava uma certa resistência ou que a garota se recusasse a se mover. Quando chegaram à esquina e pegaram a condução, estava quase cheio de gente indo para a parte nobre da cidade. Virginia estava dolorosamente consciente dos olhares que ela e sua companheira receberam quando entraram. Mas seu pensamento estava focado cada vez mais na cena que viria a seguir com a avó. O que diria a Madame Page? Lauren estava quase sóbria àquela altura, mas ela estava entrando em um estado de letargia. Virginia foi obrigada a segurá-la pelo braço. Várias vezes a garota caiu por cima dela, e enquanto as duas subiam a avenida, uma curiosa multidão de pessoas ditas civilizadas se virava para olhar para elas. Ao subir os degraus de sua bela casa, Virginia deu um suspiro de alívio, mesmo sabendo que logo enfrentaria todas as perguntas da avó. E quando fechou a porta, se viu no amplo salão com sua companheira sem teto. Sentiu-se capaz de enfrentar qualquer coisa que pudesse vir. Madame Page estava na biblioteca. Ao ouvir Virginia entrar, foi até o salão. Virginia estava lá, servindo de apoio para Lauren, que olhava feito boba para a rica magnificência dos móveis ao seu redor. Vovó, Virginia falou sem hesitação e com muita clareza. Abre aspas. Eu trouxe uma amiga minha do retângulo. Ela está com problemas e não tem casa. Vou cuidar dela aqui por um tempo. Fecha aspas. Espantada, Madame Page olhou de sua neta para Lauren. Abre aspas. Você disse que ela é uma das suas amigas? Fecha aspas. Ela perguntou com uma voz fria e tom de desprezo que feriu Virginia mais do que qualquer coisa que ela já havia sentido. Abre aspas. Sim, foi o que eu disse. Fecha aspas. O rosto de Virginia ficou vermelho, mas ela pareceu se lembrar de um dos versículos usados pelo Sr. Gray em um dos seus sermões mais recentes. Abre aspas. Amigos de publicanos e pecadores. Fecha aspas. Certamente Jesus faria o que ela estava fazendo. Abre aspas. Você sabe o que é essa garota? Fecha aspas. Perguntou Madame Page com um sussurro zangado, aproximando-se de Virginia. Abre aspas. Eu sei muito bem. Ela é uma rejeitada pela sociedade. Não precisa me dizer, vovó. Eu sei disso melhor do que você. Ela está bêbada neste momento, mas ela também é uma filha de Deus. Eu a vi de joelhos arrependida. Eu vi o inferno esticar suas horríveis garras para prendê-la novamente. E pela graça de Cristo, sinto que o mínimo que posso fazer é resgatá-la de tal perigo. Vovó, nós nos chamamos de cristãos. Aqui está uma pobre criatura, perdida, sem lar, voltando para uma vida de miséria e possivelmente de condenação eterna, enquanto nós temos mais do que o suficiente. Eu a trouxe para cá e vou cuidar dela aqui. Fecha aspas. Madame Page olhou fixamente para Virginia e cerrou os punhos. Tudo isso era contrário ao seu código social de conduta. Como a sociedade poderia perdoar tal familiaridade com a escória das ruas? Quanto a ação de Virginia custaria à família em termos de crítica e perda de posição, além de toda aquela longa lista de relações necessárias que as pessoas ricas e de posição devem manter com os líderes da sociedade. Para Madame Page, a sociedade era mais importante do que a igreja ou qualquer outra instituição. Era um poder que deveria ser temido e obedecido. A perda do favor e apreço social deveria ser mais temida do que qualquer outra coisa, exceto a perda da própria riqueza. De cara fechada, ela se aprumou e confrontou Virginia, completamente alterada e determinada. Virginia colocou o braço em volta de Lauren e calmamente olhou para a avó. Abre aspas. Você não vai fazer isso, Virginia. Você pode mandá-la para um abrigo para mulheres desamparadas. Podemos pagar todas as despesas. Não podemos, pelo bem de nossa reputação, abrigar uma pessoa como ela. Fecha aspas. Abre aspas. Vovó, eu não quero fazer nada contra a sua vontade, mas eu preciso que a Lauren fique aqui esta noite, e mais tempo, se for necessário. Fecha aspas. Abre aspas. Então você vai ter que arcar com as consequências. Eu não vou ficar na mesma casa que uma miserável. Fecha aspas. Madame Page perdeu o controle. Virginia a interrompeu antes que ela pudesse falar mais alguma coisa. Abre aspas. Vovó, esta casa é minha. É a sua casa também, enquanto você quiser ficar. Mas neste caso, devo agir como acredito plenamente que Jesus agiria em meu lugar. Estou disposta a suportar tudo que a sociedade possa dizer ou fazer. A sociedade não é o meu Deus. Do lado desta pobre alma, o veredito da sociedade não tem qualquer valor. Fecha aspas. Abre aspas.
Pois eu não vou ficar aqui, fecha aspas, disse Madame Page. Ela se virou abruptamente e caminhou até o final, o outro lado do salão. Ela então voltou e, se aproximando de Virginia, disse, com uma ênfase que revelava o quão alteradas suas emoções estavam, abre aspas, você pode se lembrar pelo resto de sua vida que expulsou sua avó de casa para acolher uma mulher bêbada, fecha aspas. Então, sem esperar que Virginia respondesse, ela se virou novamente e subiu as escadas. Virginia chamou um criado e logo cuidou de Lauren. Ela estava ficando com uma condição deplorável. Durante o breve episódio no salão, ela se agarrou a Virginia com tanta força que Virginia sentia seu braço dolorido, tamanha a força dos dedos da garota. Virginia não sabia se a avó ficaria em casa ou não. A senhora tinha muitos recursos. Estava bem de saúde, com muita energia e podia cuidar de si mesma. Ela tinha irmãos que moravam no sul e costumava passar algumas semanas com eles todos os anos. Virginia não estava preocupada com a avó, mas a discussão havia sido dolorosa. Ao pensar sobre o ocorrido antes da hora do chá, ela percebeu que não se arrependia. O que Jesus faria? Certamente ela havia feito a escolha correta. Se ela havia cometido um erro, era de julgamento, não de coração. Capítulo 13. Quando o sino tocou avisando que era hora do chá, Virginia desceu e a avó não apareceu. Ela pediu ao criado que verificasse o quarto. Ao voltar, avisou que Madame Page não estava lá. Alguns minutos depois, Holly entrou. Ele trouxe a notícia de que sua avó havia pegado o trem da noite para o sul. Ele estava na estação para se despedir de alguns amigos e por acaso viu sua avó, quando ele estava saindo de lá. Ela havia contado a ele o motivo de sua partida. Virginia e Holly confortaram um ao outro à mesa do chá, olhando-se com expressões sérias e tristes. Abre aspas. Holly, fecha aspas, disse Virginia. E foi uma das primeiras vezes que, desde a conversão dele, que ela percebeu o quanto era importante e maravilhoso para ela ver a vida transformada de seu irmão. Abre aspas. Você me culpa? Estou errada? Fecha aspas. Abre aspas. Não, querida. Não acredito que esteja. Isso é muito doloroso para nós. Mas se você acredita que é responsável pela segurança e salvação dessa pobre mulher, era a única coisa que você poderia fazer. Ah, Virginia, pensar que todos esses anos desfrutamos da nossa bela casa, de todos esses luxos, de forma tão egoísta, esquecendo-nos tanto das pessoas como esta mulher, certamente Jesus, em nosso lugar, faria o que você fez. Fecha aspas. E assim Holly confortou Virginia e se aconselhou com ela naquela noite. E de todas as mudanças maravilhosas que ela passaria a ver por causa do compromisso que assumira, nada tocou tanto quanto a mudança na vida de Holly. Verdadeiramente, este homem era uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram, e eis que todas as coisas nele se fizeram novas. O Dr. West apareceu naquela noite a pedido de Virginia e fez tudo o que era necessário pela jovem marginalizada. Ela havia bebido tanto que estava quase delirando. O melhor que poderia ser feito por ela naquele momento era oferecer repouso, cuidado e amor pessoal. Assim, em um belo quarto, com uma imagem de Cristo andando à beira-mar, em um quadro pendurado na parede, no qual os olhos fascinados captavam diariamente um pouco mais de seu significado oculto. Lauren estava deitada, sem saber direito como havia chegado naquele paraíso, e Virginia se aproximava cada vez mais de seu mestre, como nunca antes, à medida que seu coração se compadecia daquela pobre jovem que, completamente despedaçada, caíra a seus pés. Enquanto isso, o retângulo aguardava o resultado da eleição com mais interesse do que o normal. E o Sr. Gray e a sua esposa choravam pelas pobres criaturas que, depois de uma luta com o ambiente que os tentava diariamente, muitas vezes se cansavam de lutar e, assim como Lauren, desistiam e eram levadas pela correnteza de volta ao abismo de sua condição anterior. A reunião após o culto na primeira igreja agora já era oficial e ansiosamente aguardada. Henry Maxwell entrou no salão social no domingo seguinte à semana das primárias e foi recebido com um entusiasmo que a princípio o fez estremecer. Ele notou mais uma vez a ausência de Jasper Chase, mas todos os outros estavam presentes e estavam muito próximos por um vínculo de comunhão que exigia e desfrutava de confiança mútua. A sensação geral era de que o Espírito Santo os levava a uma confissão muito aberta e franca das experiências que estavam vivendo. Parecia a coisa mais normal do mundo. Portanto, para Edward Norman, contar a todo o grupo sobre os detalhes de seu jornal. Abre aspas. O fato é que eu perdi muito dinheiro durante as últimas 3 semanas. Eu nem sei dizer quanto.
Estou perdendo muitos assinantes todos os dias, fecha aspas. Abre aspas. E que razão os assinantes dão para cancelar suas assinaturas? Fecha aspas, perguntou o Sr. Maxwell. Todos os outros ouviam com atenção. Abre aspas. Existem muitas razões diferentes. Alguns dizem que querem um jornal que publique todas as notícias, ou seja, os detalhes de crimes, sensacionalismo como lutas de boxe, escândalos e horrores de vários tipos. Outros se opõem ao fim da edição de domingo. Perdi centenas de assinantes por causa dessa ação, embora tenha feito bons acordos com muitos dos antigos assinantes, produzindo ainda mais conteúdo na edição extra de sábado do que anteriormente na edição de domingo. Minha maior perda veio de uma queda nos anúncios e da atitude que me senti obrigada a tomar nas questões políticas. Essa última ação realmente me custou mais do que qualquer outra. A maior parte dos meus assinantes é intensamente partidária. Posso também dizer a vocês, sinceramente, que se eu continuar com o plano que acredito honestamente que Jesus seguiria nas questões políticas e lidando com elas de um ponto de vista moral e não partidário, o Daily News não será capaz de cobrir suas despesas operacionais, a menos que se possa contar com um fator em Raymond. Fecha aspas. Ele parou por um momento e a sala estava em completo silêncio. Virginia parecia especialmente interessada. O rosto dela brilhava de curiosidade. Parecia o interesse de alguém que estava pensando exatamente naquilo que Norman estava falando. Abre aspas. Esse fator é o elemento cristão em Raymond. Digamos que o Daily News tenha perdido muito com o cancelamento de assinatura das pessoas que não se importam com um jornal cristão e de outras que simplesmente veem o jornal mera fonte de entretenimento ou interesse pessoal. Será que existe um número suficiente de cristãos genuínos em Raymond que apoiarão um jornal como o que Jesus provavelmente editaria? Ou os cristãos da cidade estão tão acostumados à demanda pelo jornalismo de sempre que não aceitarão um jornal a menos que seja despojado de todo o propósito cristão e moral? Posso dizer nesta reunião com os irmãos que, devido às complicações recentes em meus negócios fora do meu jornal, fui obrigado a me desfazer de grande parte do meu patrimônio. Tive que aplicar a mesma regra da conduta provável de Jesus a certas transações com outros homens que não a aplicaram à sua conduta, e como resultado perdi muito dinheiro. Pelo que entendi do compromisso que assumimos, não deveríamos fazer a pergunta: será que vale a pena? Mas toda a nossa ação deveria ser baseada em uma única pergunta: o que Jesus faria? Agindo de acordo com essa regra de conduta, fui obrigado a perder quase todo o dinheiro que acumulei em meu jornal. Não é necessário que eu entre em detalhes, mas não tenho dúvidas, após as 3 semanas de experiência, que muitos homens perderiam muito dinheiro no atual sistema de negócios se esta regra da conduta de Jesus fosse aplicada de forma honesta. Estou compartilhando sobre minha perda aqui porque tenho plena fé no sucesso final de um jornal diário publicado nos parâmetros que estabeleci recentemente, e estou disposto a colocar nisso toda a minha fortuna, a fim de obter o sucesso final. Acontece que, no momento, como já mencionei, a menos que os cristãos de Raymond, os membros das igrejas e os discípulos professos apoiem o jornal com assinatura e anúncios, não posso continuar sua publicação de forma atual. Fecha aspas. Virginia fez uma pergunta. Ela havia acompanhado cada palavra do Sr. Norman com mais intenso interesse. Abre aspas. Você quer dizer que um jornal cristão precisaria receber patrocínio como uma faculdade cristã para poder se manter? Fecha aspas. Abre aspas. É exatamente isso que quero dizer. Eu havia planejado colocar no Daily News uma variedade tão grande de material, de forma consistente e verdadeiramente interessante, que mais do que compensaria os espaços deixados pelas colunas com temas não cristãos. Mas isso envolve um grande investimento de dinheiro. Tenho certeza de que um jornal cristão, como Jesus aprovaria, contendo apenas o que ele imprimiria, pode ter sucesso financeiro se planejado corretamente. Mas será preciso uma grande quantia para tornar esses planos em realidade. Fecha aspas. Abre aspas. Quanto o senhor acha? Fecha aspas. Perguntou Virginia calmamente. Edward Norman olhou para ela animado e seu rosto ficou vermelho por um instante. Enquanto pensava na proposta dela, ele a conhecia desde que ela era uma garotinha, na escola dominical, e manteve relações comerciais muito próximas com o pai dela.
Abre aspas. Eu diria que $500 mil em uma cidade como Raymond seria o investimento ideal para estabelecer um jornal como o que temos em mente. Fecha aspas. Respondeu ele. Sua voz estava um pouco trêmula. O olhar penetrante em seu rosto emoldurado de cabelos grisalhos brilhou com uma grande expectativa, mas totalmente cristã, das promissoras conquistas no mundo jornalístico que se abriam para ele nos últimos segundos. Então, disse Virginia, como quem já havia considerado muito bem e estava convicta do que dizia. Abre aspas. Estou disposta a investir essa quantia no jornal, com a única condição, é claro, de que ele continue sendo editado com o mesmo princípio que está sendo adotado. Fecha aspas. Abre aspas. Graças a Deus, fecha aspas, exclamou baixinho o Sr. Maxwell. Norman ficou pálido. Todos os outros olhavam para Virginia. Ela ainda tinha mais a dizer. Queridos amigos, ela continuou, e havia uma tristeza em sua voz que impressionou os demais e se tornava mais profunda à medida que pensavam a respeito. Abre aspas. Não quero que nenhum de vocês pense nisso como um ato de grande generosidade da minha parte. Descobri recentemente que o dinheiro que chamei de meu não é meu, mas de Deus. Se eu, como administradora do dinheiro de Deus, encontro uma maneira sábia de investi-lo, não é motivo de vanglória ou agradecimento de ninguém. Simplesmente porque estou administrando os recursos que ele me confiou para usar para sua glória. Eu tenho pensado nesse mesmo plano há algum tempo. A verdade é que, queridos amigos, em nossa próxima luta com o poder da bebida em Raymond, e que está apenas começando, precisaremos do Daily News para defender o lado cristão. Vocês sabem bem que todos os outros jornais são favoráveis ao comércio de bebidas. Enquanto os bares existirem, o nosso trabalho de resgatar almas que perecem no retângulo será feito em terrível desvantagem. O que o Sr. Gray pode fazer com suas reuniões evangelísticas quando metade de seus convertidos são alcoólatras que diariamente são tentados e seduzidos pelos bares em cada esquina? Permitir que o Daily News vá à falência seria como entregar a luta ao inimigo. Tenho grande confiança na capacidade do Sr. Norman. Não vi seus planos, mas tenho a mesma confiança que ele em fazer o jornal ter sucesso se for produzido em uma escala grande o suficiente. Não posso acreditar que a inteligência dos cristãos no jornalismo seja inferior à inteligência dos não cristãos, mesmo no que diz respeito a fazer jornal ser financeiramente viável. Portanto, essa é a minha razão para investir o dinheiro de Deus, não meu, neste poderoso agente para fazer o que Jesus faria. Se conseguirmos manter o jornal funcionando por 1 ano, estou disposta a investir essa quantia neste experimento. Não me agradeçam, não considere isso algo maravilhoso. Afinal, o que eu fiz com o dinheiro de Deus todos esses anos, além de satisfazer meus próprios desejos pessoais egoístas? O que posso fazer com o resto, se não tentar devolver o que roubei de Deus? É assim que vejo agora. Eu acredito que é o que Jesus faria. Fecha aspas. Uma onda invisível, mas plenamente perceptível da presença do Espírito Santo varreu o salão social. Todos ficaram em silêncio por alguns momentos. O Sr. Maxwell, parado ali, enquanto todos o olhavam, sentiu mais uma vez o que já havia sentido, uma estranha viagem ao tempo do século XIX, para o primeiro, quando os discípulos tinham todas as coisas em comum e um espírito de comunhão fluía livremente entre eles, como a primeira igreja de Raymond nunca havia experimentado. Até que ponto os membros de sua igreja já haviam experimentado essa comunhão diária antes que esse pequeno grupo começasse a fazer o que eles acreditavam que Jesus faria? Foi com dificuldade que ele pensou nos tempos que viviam e naquilo que os cercava. Esse mesmo pensamento também passou pela mente dos demais. Havia uma unidade silenciosa como eles nunca haviam conhecido. Ela estava presente durante o tempo que Virginia falava e durante o silêncio que se seguiu. Se alguém pudesse defini-la, talvez dissesse algo como, abre aspas, se eu, ao manter minha obediência àquilo com que me comprometi, sofrer perdas ou enfrentar problemas no mundo, posso confiar na genuína comunhão prática de qualquer outro cristão nesta sala, que comigo se comprometeu a fazer todas as coisas com base na pergunta, o que Jesus faria?
Tudo isso era enfatizado pela distinta onda de poder do Espírito Santo. Ela teve o mesmo efeito que um milagre físico provavelmente teve nos primeiros discípulos, dando-lhes um sentimento de confiança no Senhor, que os ajudou a enfrentar as perdas e o martírio com coragem e até mesmo alegria. Antes de partirem, foram ouvidas várias outras confidências, como as de Edward Norman. Alguns rapazes contaram que perderam seus empregos devido à sua obediência honesta ao seu compromisso. Alexander Porras falou brevemente sobre o fato de que a comissão havia prometido agir com base em suas evidências o mais rápido possível. Ele havia retornado ao seu antigo trabalho no telégrafo, desde que havia pedido demissão. Nem a filha, nem a esposa apareceram em público. Ninguém além dele sabia a amargura e incompreensão que enfrentava dentro da família. Mas muitos dos irmãos naquela reunião carregavam fardos parecidos, ainda que não pudessem comentar. Henry Maxwell conhecia sua congregação e sabia que a obediência àquilo com que haviam se comprometido tinha causado desavenças dentro de algumas famílias e até inimizades ou ódio. Na verdade, os inimigos estão dentro de sua própria casa, quando os ensinos de Jesus são seguidos por uns e desobedecidos por outros. Jesus divide a vida das pessoas, pois ou andamos ao seu lado ou na direção oposta a ele. E assim a gente finaliza o capítulo 13 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus.